Olá, seja bem-vindo ao Quaice Gym. Todo grande esporte tem suas lendas, mas também tem suas rivalidades que incendiaram os palcos. No fisiculturismo, o que está em jogo não é apenas a glória do troféu, mas a obsessão de ser o melhor corpo do planeta. De confrontos épicos a tensões que quase explodiram fora do palco, estas são as maiores rivalidades que moldaram a história do Mr. Olympia e o esporte como o conhecemos. Hoje vamos explorar os duelos que definiram eras e inspiraram gerações. Prepare-se para o top 5 das maiores rivalidades do fisiculturismo. Rivalidade de Lee Haney versus Rich Gaspari. Lee Haney conquistou seu primeiro título de Mr. Olympia em 1984, com um físico equilibrado, simetria impecável e um controle absoluto das poses. Mas foi Rich Gaspari, seu maior desafiante, que trouxe uma nova abordagem ao palco. Conhecido por seu condicionamento incomparável, Gaspari foi o primeiro a exibir a definição muscular detalhada, que hoje chamamos de separação de fibras. Ele redefiniu o que significava estar seco em uma competição. De 1986 a 1988, os dois se enfrentaram diretamente no Mr. Olympia. Gaspari foi vice-campeão 3 vezes consecutivas, sempre batendo na porta da vitória, mas nunca conseguindo destronar Haney. Haney usava seu tamanho superior e linhas perfeitas, enquanto Gaspari apostava em sua condição. Haney se tornaria o primeiro a vencer 8 títulos consecutivos, estabelecendo um legado inigualável. A rivalidade entre Haney e Gaspari não foi apenas uma disputa por troféus. Foi o confronto entre duas filosofias do fisiculturismo: tamanho e equilíbrio versus definição e inovação. Juntos, eles elevaram o padrão do esporte e abriram caminho para a evolução que veríamos nas décadas seguintes. Em quarto lugar, Arnold Schwarzenegger versus Lou Ferrigno. Na era dourada do fisiculturismo, uma rivalidade se destacava, não somente pelos físicos, mas pela história que ela ajudou a criar. Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, dois gigantes que definiram o esporte e marcaram uma geração. No verão de 1974, Arnold promoveu seu primeiro concurso de fisiculturismo em Los Angeles. Foi o concurso IFBB Mr. International. Um enorme jovem chamado Lou Ferrigno, que já havia chamado a atenção por ter vencido o Mr. Universo, entrou e venceu a competição, mesmo não estando em sua melhor forma. As comparações logo começaram a aparecer entre o jovem promissor e o já campeão Arnold, pelas enormes semelhanças dos físicos e pela altura de ambos. Com a confirmação de Ferrigno para o Mr. Olympia do ano de 1974, a revista Muscle Builder Power soltou um artigo que mostrava Ferrigno segurando a cabeça de Arnold acima da sua com a manchete: "Tragam-me a cabeça de Arnold Schwarzenegger." Em outubro do mesmo ano, aconteceria o Mr. Universe da IFBB, uma semana antes do Mr. Olympia. Lou Ferrigno, então, viajou para Verona para competir por seu segundo título de Mr. Universe, que seria uma semana antes do Mr. Olympia. O resultado não poderia ser outro. Um Ferrigno enorme e definido dominou a competição. E então chega o tão esperado confronto. De um lado, Arnold, com seus 1,88 de altura, que pesava entre 104 e 109 quilos e já era campeão consagrado do Mr. Olympia. Do outro, estava o agora 2 vezes Mr. Universe, Lou Ferrigno, o jovem promissor gigante com 1,95 m de altura, pesando próximo dos 120 quilos. O esperado confronto entre Arnold e Lou Ferrigno não foi tão acirrado quanto os fãs esperavam. Lou parecia ter tentado ficar muito definido para sua estreia no Mr. Olympia. Arnold facilmente superou em massa e superou o novato. No ano seguinte, em 1975, Lou até tenta novamente vencer a competição, mas se depara com um Arnold no auge do seu físico. Apesar do esforço monumental de Lou, Arnold conquistou o título mais uma vez e anuncia sua aposentadoria logo depois. Em terceiro lugar, Dorian Yates vs. Shawn Ray. Nos anos 90, o fisiculturismo viu a ascensão de duas forças opostas que chocaram os palcos e dividiram opiniões. Dorian Yates, o monstro das sombras, e Shawn Ray, o mestre da simetria estética.
Dorian Yates revolucionou o esporte com seu físico denso, massivo e com níveis de condicionamento muscular quase que nunca antes vistos. Seu físico foi fruto de toda a evolução do esporte ao longo das décadas passadas. And when Dorian walked on the stage, we never saw that. What the hell is this? We never saw that kind of mass and that kind of size. Ele venceu seu primeiro Mr. Olympia em 1992 e manteve o domínio por 6 anos consecutivos. Embora ambos fossem campeões de prestígio, a relação deles foi marcada por uma disputa contínua entre o estilo mais massivo de Yates e o mais refinado do Ray. E tudo começou em 1992, quando os dois se encontraram pela primeira vez no Mr. Olympia. Após Yates ter conquistado o Mr. Olympia em 1992, Sean Ray não ficou satisfeito. Ele acreditava que, em termos de estética e apresentação, ele merecia mais reconhecimento. A tensão entre os dois se intensificaria a partir daí. As trocas de provocações começaram a surgir fora dos palcos. Sean Ray frequentemente questionava o físico de Yates, dizendo que seu tamanho exagerado não era ideal para o fisiculturismo moderno da época. Bodybuilding is about building muscle and size, there's no question. But to the exclusion of symmetry, proportion, definition, presentation, and all the things that they say they judge on isn't fair. And I seem to be coming up short on all scorecards when you take in the other factors besides just enormous mass. Yates, por sua vez, rebatia afirmando que Ray nunca seria capaz de alcançar sua mesma massa muscular, que era essencial para vencer no fisiculturismo de alto nível. Em 1994, considerado o auge dessa rivalidade, durante o Mr. Olympia, Sean Ray teve outro confronto direto com Dorian Yates. Muitos consideraram a competição mais acirrada do que os anos anteriores, mas mais uma vez, Yates levou a melhor. A reação de Ray, muitas críticas apontando que Yates ainda não tinha o físico balanceado que ele acreditava ser necessário para vencer. A disputa que se arrastou por tantos anos terminou em 97, quando Dorian Yates decidiu se retirar do Mr. Olympia. Sean Ray, apesar de seus sucessos, ele nunca conseguiu conquistar o título de Mr. Olympia. Em segundo lugar, Jay Cutler versus Ronnie Coleman. Poucas rivalidades na história do fisiculturismo foram tão emocionantes quanto a de Jay Cutler e Ronnie Coleman. Foi uma saga de determinação, superação e respeito. Ronnie Coleman dominou o Mr. Olympia por 8 anos seguidos, de 1998 a 2005. Sua combinação de tamanho extremo, musculatura densa e um físico quase impossível de igualar o tornou um dos maiores campeões da história do esporte. Jay Cutler surgiu como o principal desafiante, um símbolo de persistência e evolução. Desde 2001, ele ficou cada vez mais próximo de destronar Coleman, mas sempre terminava em segundo lugar. Suas derrotas foram marcadas por margens estreitas e muitos debates entre fãs e juízes sobre quem realmente merecia o título. A intensa rivalidade nos palcos fazia com que as provocações entre ambos se tornassem frequentes, o que apimentava cada vez mais o próximo confronto que viriam a ter. Jay's confident. Jay thinks he's got a shot. Now, let's be honest. Did you beat Ronnie tonight, top to bottom? I beat him on the back shots. You know, that's what he's known for, and I beat him on them, so I win the show. But I'm going to ask you it again for all these people. Jay Cutler said you were 100% beatable. What do you say about that? I say Jay Cutler's smoking crack. He ain't in his right mind. Apesar da rivalidade, a relação entre os dois foi pautada por respeito e camaradagem. Coleman frequentemente elogiava a determinação de Cutler, enquanto Cutler admirava a força inigualável de Coleman. Em primeiro lugar, Phil Heath versus Kai Greene. Phil Heath, conhecido como The Gift, era a personificação da perfeição técnica. Suas linhas musculares impecáveis e detalhamento milimétrico faziam dele um físico praticamente irretocável. Sua abordagem era metódica, fundamentada no domínio absoluto das poses e no refinamento contínuo. Kai Greene, por outro lado, tinha um aspecto interessante além de seu incrível físico. Ele era pura arte em movimento. Um showman nato que transformava cada apresentação em um espetáculo.
Dois incríveis atletas estavam destinados a colidir, e quando colidiram, o palco do Mr. Olympia nunca mais foi o mesmo. A tensão entre os dois era elétrica e culminou no confronto mais famoso do fisiculturismo moderno. Phil Heath começou seu domínio em 2011, vencendo seu primeiro Mr. Olympia sobre ninguém mais, ninguém menos que Jay Cutler. Kai Greene surge logo depois como o principal desafiante, trazendo um novo tipo de energia e emoção que contrastava com o estilo clínico de Heath. O Olympia de 2014 ficou marcado pelo ápice dessa rivalidade. Durante a pré-conferência, Phil e Kai trocaram diversas provocações sobre o próximo Olympia. Esse foi o momento de ápice da disputa dos dois e deixou os telespectadores ainda mais ansiosos para vê-los no palco. But I told my father before he passed that, I'm going to bring one home for him. And that's what I intend to do. I'd be foolish to come up here, like I said before. That's what the first three should have been. That's what the first three should have been. I respect your father. I respect anyone that has had a father. I didn't have one. I didn't have one. You know what? Enough is enough. Enough is enough. This whole enough is enough. Enough is enough. 2013 is the past. You know what? The past. You've talked about the past, the past your whole entire career, making excuses, talking about you think you're the only person that has ever gone through something in your life. Making excuses. Everybody knows making your story. excuses. Yes. Making excuses. Yes. Yes. You know nothing of what you're talking about. And you know nothing of what you're talking about me. You know nothing of what you're talking about. You know nothing about me, Kai, and that's your problem. Give me 3 facts as to why you will beat Phil Heath on Saturday night. You just gave him a chance and he started rambling on. You can't. Don't you interrupting again? Oh. Come on, Kai, give me 3. Here we go. Fact 1, we'll outweigh him by 40 pounds. Fact 2, we'll be wider. Fact 3, it's all over from the rear. And that's just it. That's how it's going to be. Bill, give me 3 facts as to why Kai can't beat you on stage. 2011, 2012, and 2013. E no palco, o clima esquentou de vez. Os dois trocaram olhares e a coisa quase ficou feia após os dois trocarem alguns empurrões. Apesar das batalhas, Phil Heath emergiu como o vencedor, mantendo seu título daquele ano. Ele venceu o Olympia mais 3 vezes consecutivas e se tornou um dos maiores campeões, marcando o seu nome como uma lenda do esporte, com 7 títulos. Essas rivalidades moldaram o mundo do fisiculturismo e marcaram gerações. Elas nos lembram que, por trás de cada performance e cada troféu, há muitas histórias de sacrifício e paixão. Mas e aí? Qual rivalidade foi a mais épica de todas? Deixe seu comentário abaixo e nos diga qual a melhor rivalidade para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. Até a próxima!